Oi, Neg, é isso. Se o presidente Jair Bolsonaro não quiser, ele simplesmente não aparece para depor. Ele recorreu dessa decisão pela AGU porque parece que ele quer falar do jeito dele, né? Quer falar. Mas se ele simplesmente aparecer, não acontece nada em relação a ele. Por quê? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dá ao Bolsonaro esse direito, mas não só ao Bolsonaro, a qualquer investigado. O STF decidiu em 2018 em duas ações. Uma do PT e a outra da Ordem dos Advogados do Brasil, que condução coercitiva de investigado ou de réu para prestar depoimento é inconstitucional. Havia uma ordem expressa no Código de Processo Penal, não vou lembrar que artigo, mas esse artigo que dizia que intimado o acusado não comparecer poderia ser levado, como se diz na justiça, sob vara, ou seja, condução coercitiva à força, o Supremo diz que isso é inconstitucional. Por conta, vamos lá, eram muito comuns as conduções coercitivas, principalmente em operações policiais, a gente cansou de noticiar até 2018. Por conta da condução coercitiva do Lula e outras, que começou a ter abuso de fato, porque você não intimava o sujeito a depor, o sujeito sequer sabia que era investigado ou acusado de qualquer coisa, e a primeira medida era uma condução coercitiva. O Supremo disse que isso é inconstitucional. Condução coercitiva é inconstitucional. Então, se o presidente faltar, ou qualquer investigado, qualquer acusado, não pode ser levado à força para prestar depoimento. Por outro lado, todo investigado tem direito ao silêncio. Todo réu e todo investigado tem direito ao silêncio. Só quem não tem direito ao silêncio é testemunha, porque ela tem um compromisso com a justiça. O investigado ou réu tem compromisso com ele, com a defesa dele. Então, assim, é um princípio sagrado de que ninguém pode produzir prova contra você mesmo, contra si próprio. Se não pode, tem o direito ao silêncio. Se o investigado é intimado a depor e não vai, a jurisprudência, as decisões do Supremo Tribunal Federal dizem o seguinte, que esse não comparecimento é interpretado como um exercício do direito ao silêncio. Então, Eneg, por isso que eu acho que a decisão do ministro Alexandre de Moraes tem só um aspecto, quer dizer, dois aspectos, um prático e um político, mas não tem o aspecto jurídico. Ele marcou a data, ou para deixar registrado que o presidente Bolsonaro foi intimado a depor e não quis, e tem outras interpretações que dizem que era necessário fazer isso para atestar a recusa a depor e concluir o inquérito. A investigação estava parada à espera da definição da data do interrogatório, não houve uma definição por parte do presidente da República, o Alexandre de Moraes marca o interrogatório, ele não vai, se conclui o inquérito. Agora, do ponto de vista jurídico, o Bolsonaro não precisa sequer tomar conhecimento dessa decisão. Ele e qualquer investigado ou réu não é obrigado a comparecer para depor e não pode ser levado coercitivamente. Então, do ponto de vista jurídico, a decisão do ministro Alexandre de Moraes importa praticamente nada. E o outro assunto, Aidar, é essa situação inconcebível, não decisão inconcebível, mas essa situação inconcebível, resultado de um sistema de justiça apodrecido, em que um juiz sem poder faz, o Supremo leva 6 anos para resolver que ele não podia fazer, passa para a pessoa certa, e aí o caso prescreve. É o caso do ex-presidente Lula no processo do triplex. Então o que a gente tem é uma coisa bizarra, absolutamente nonsense, em que é de se perguntar quem é que trabalhou pela impunidade. Aquele que abraçou o processo, não sendo o juiz natural, não sendo o juiz competente, condenou. Aí o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou. Aí o Superior Tribunal de Justiça também. E o Supremo Tribunal Federal pega e fala, tá tudo errado, tira, passa para o juiz certo, a juíza. Aí a juíza diz, mas agora não dá, agora acabou, prescreveu, tira tudo. E aí? Então o brasileiro que paga o sistema de justiça mais caro do mundo, em proporção do PIB, aquele sistema que a gente toda hora fala que é uma máquina de impunidade, fica olhando abobado, falando, não, vocês estão brincando com a gente. 2 magistrados de primeiro grau, 1 tribunal de segunda instância, 2 tribunais de instância superior, protagonizaram um escândalo
que é o Lula nem é inocente, nem é culpado, ficou em cana. E aí? Como é que pode um negócio desse, Aidar? Como é que isso não vai ser revisto? Isso é Código de Processo Penal, isso é Saravá, isso é Congresso Nacional, tem que rever tudo. Não, certo não tá. Certo não tá. O Lula não é inocente, o Lula não é culpado. Como é que pode um cara que vai a julgamento não é nem inocente nem culpado, pô? E tá todo mundo envolvido, e o Moro dizendo que lutou contra a impunidade, sendo que ele foi o motor da impunidade porque ele ficou dormindo em cima desse processo. Explica pra mim, porque eu não entendi. Vai ver o ouvinte, é o ouvinte querido do Band News FM, eu não entendi nada, eu tô confuso. Neg, olha, eu acho que você entendeu tudo. Porque é exatamente isso que você falou, não tem explicação. E quando eu falo sobre esse assunto, eu costumo brincar que eu exerço o meu direito sagrado de ser impopular. Porque o que você disse sobre o Moro ser o motor da impunidade é exatamente isso que ele foi em muitos dos processos da Operação Lava Jato. Se o Moro, de fato, levantasse a bandeira do combate à corrupção, como ele diz levantar, ele teria reconhecido que ele não podia julgar esses processos lá atrás, no começo da operação, e ele tinha informações para reconhecer isso, e as defesas sustentaram isso, e teria mandado para o juiz competente, e hoje a gente teria uma resposta. Afinal, Lula é inocente ou é culpado? Tecnicamente, inocente. Agora, politicamente, inclusive para ele, seria muito melhor a justiça ter o absolvido de fato do que ficar essa dúvida. Prescreveu porque a justiça brasileira demorou tempo demais para dar uma decisão sobre esse caso, e demorou tempo demais porque o juiz se apaixonou pelo processo. E juiz não pode se apaixonar pelo processo. Você tem o réu, que tem a sua defesa, você tem a acusação, que é feita pelo Ministério Público, e esses dois caras podem ter lado, e o Ministério Público pode sim, depois de investigar, ter a bandeira do combate ao crime. O juiz não pode ser super-herói. Eu sei que isso é impopular, que muita gente não entende isso, mas juiz não combate a criminalidade, ele tem que estar não acima das partes. Quando eu falo acima, às vezes eu sou muito criticado, porque o juiz é um dos atores do processo, mas ele tem que estar alheio, vamos lá, às partes. Ele não pode fazer parte do processo, ele tem que julgar sem paixão. Quando o juiz veste capa de super-herói e acha que tem que combater o crime, ele está desequilibrando o jogo, e desequilibrando o jogo ele está produzindo impunidade, porque lá na frente isso vai ser anulado. É uma mudança até de cultura, Oineg. O juiz, os instrumentos a gente até já tem, só que as entidades de magistratura e as instâncias superiores e o Conselho Nacional de Justiça precisam começar a enquadrar juiz que se traveste de herói, porque a gente só vai conseguir combater a corrupção no Brasil dentro dos marcos institucionais, não é com o juiz querendo fazer papel de super-herói. Foi isso que o Moro fez, e foi isso que causou a impunidade nesse caso. Pois é, agora, antes que eu apanhe da Débora Alfano, mas eu não resisto, ok, então é preciso, como você falou, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo, mas para que aconteça uma mudança na forma de funcionar do sistema de justiça, porque vamos combinar, não é culpa do Moro. O sistema de justiça permite a existência de um juiz super-herói, patrocina um juiz super-herói, não pune o juiz super-herói, e ele saiu da magistratura porque ele quis, ele não foi expulso da magistratura, ele poderia estar lá até agora, e brincando de super-herói, e sem problema nenhum, e não tem só ele fazendo isso não, a gente tem vários juízes fazendo isso, e todos apoiados pelo sistema de justiça. Por acaso deu ruim nesse caso, por acaso a gente tem um exemplo para contar envolvendo o ex-presidente Lula. Mas tem dezenas de casos de pessoas menos famosas e que isso acontece. É o Conselho Nacional de Justiça, porque se esquece. É o Conselho Nacional do Ministério Público, porque também tem desvios no Ministério Público, se esquece. É o Congresso Nacional, se esquece, porque eles não votam nada. Não conseguem nem fazer uma reforma administrativa, vão conseguir fazer uma reforma do Código de Processo Penal. Da onde pode vir essa mudança, Aidar? Porque dizer que é preciso, como você está dizendo, precisa sensibilizar os atores que tornam isso possível. Onde é que tem que acontecer a mudança? A legislação está errada ou é uma interpretação torta da legislação existente? A mudança tem que ser sistêmica, Oineg. Tem que todo mundo que você citou aí participar, mais o Poder Judiciário. O Poder Judiciário com os tribunais de segunda instância, revendo de forma mais criteriosa
e não embarcando nos aplausos populares, porque foi isso que o TRF4 fez. O CNJ, quando perceber que um juiz está colocando um projeto político, a própria biografia acima dos processos, enquadrar esse juiz com mais celeridade, e o Congresso Nacional, por meio de lei, por exemplo, falar que se houver qualquer contestação sobre o local, a competência, pode ter uma lei que diz, interrompe o prazo prescricional, se decide a competência e depois de decidida a competência, não pode ser mais questionada isso. Aí você define o juiz com a interrupção da prescrição e aí você sim segue o processo para não acontecer isso que aconteceu. Então, assim, você tem que ter uma atuação de todos esses atores, da área administrativa do CNJ e do CNMP, da área judicial, com os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, em vez de entrarem em conluio com a primeira instância, exercer o seu papel de rever com critério as decisões de primeira instância, e também o Congresso Nacional, que precisa fazer com que o Código de Processo Penal seja mais célere, sem atropelar direitos. Dá para fazer isso, Eneg, mas tem que ter essa atuação sistêmica de todos esses atores. É lamentável. Eu acho só que o prazo prescricional não pode jogar contra o réu, né? Se o sistema de justiça está injustiçando alguém e você congela o prazo prescricional, ele nunca se safa do sistema de justiça e a desordem do sistema de justiça pune alguém que a princípio é inocente, qualquer que seja a pessoa, até a punição final ela é considerada inocente. É um negócio muito complicado, mas é importante chamar atenção para isso, porque o Lula hoje pode dizer que é inocente, os seus adversários podem dizer que ele não é inocente, e esse limbo não é legal para o Brasil, porque ele é candidato a presidente da República, mas não é legal para ninguém que é vítima de um sistema desse, como acontece várias vezes. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, que volta a conversar com a gente na sexta-feira. Brigadão.